sou a Bia. E eu sou a Elise. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Chá da Meia-Noite. E hoje a gente vai ter uma convidada super especial, a Mira. Oi! Fala seu arroba pro pessoal. Meu arroba é Mira Reading Maps. Muito bem, deixaremos aqui embaixo também, pra vocês seguirem. Inclusive, eu acho que esse é um tópico que volta em todos os assuntos. Todas as pessoas que eu já vi falando contigo também. Por que Mira Reading Maps? Quando eu comecei o meu Instagram em 2019, eu gostava muito de ler livro de fantasia e tal. E eu gostava muito de mapas. Eu não sei, eu tinha uma fixação assim enorme. Faz a diferença ali na leitura. Faz a diferença. E aí Mira é o meu apelido, né? Tipo, todo mundo acha que é meu nome, mas é meu apelido. E aí eu falei assim, eu tô lendo mapas, né? Eu queria falar de livro de fantasia, aí eu coloquei Mira Reading Maps. Eu coloquei em inglês pra achar que eu sou chique, né? Pra dar um charmezinho. E foi isso. E marcou, gostei. Eu gosto muito dessa história. E o fantasia continua sendo o seu gênero favorito? Continua, mas eu acho que como, por exemplo, eu comecei o Instagram, eu tinha 19. Tava pra fazer 20. Agora eu tenho 25. Então, um pouco das coisas que eu lia, mudou. Eu acho que eu amadureci muito na leitura. Mas eu acho que também eu amadureci, por exemplo... o tipo de conteúdo que aquele livro vai me agregar, sabe? Uhum. Então, agora... Todo mundo fala assim, eu não gosto de ler livro de autoajuda e tal. Mas eu tô curtindo, eu tô numa fase que às vezes eu gosto de ler um livro que vai me ajudar um pouco em algumas coisas que eu tô passando. Mas fantasia continua sendo, assim, meu Creme dela, creme. E você ainda continua, você cara por mapas, tal? Eu continuo. Eu tenho vários mapas, assim, no meu quarto. Você fica, tipo assim, na leitura, assim, volta, circula. E o pior é que eu sou muito ruim de direção. Ironicamente. Eu sou horrível de direção, assim, tipo assim, se você der um mapa na minha mão... Fala, vai. Beijos. Vai. Eu vou ficar parada, plantada, não vou conseguir sair do lugar. Mas se for um mapa de fantasia de outro mundo, conte com Conte que eu estarei lá. Em relação à fantasia, tem alguma fantasia que você gosta mais? Porque a gente tem conversado muito também sobre romantasia, né? Você curte bastante? Cara, eu gosto bastante de romantasia. Inclusive, faz poucos anos que eu descobri esse termo, né? Pra mim, eu só falava fantasia. Não, mas ele é novo. Eu acho que surgiu ano passado. Ano passado, final do ano passado. Por aí. Porque a gente falava, tipo, de fantasia numa forma muito geral. E aí falava, fantasia com muito romance. E aí o pessoal falou, mas se foca mais no romance, então é uma romantasia. Tipo, aí meio que criaram esse termo. Sim, eu vi muito pessoal da gringa, né? Tipo, as autoras, agora, quando elas vão falar sobre divulgar o livro... Elas falam romantasia, eu tô gostando. Mas faz todo sentido, já é autoexplicativo. Porque é uma grande diferença. Agora, pra mim, fica muito mais fácil definir o que é fantasia e o que é romantasia. Mas eu sinto também a polêmica. Vai, vamos falar. Fala. A militante chegou agora. Fala, milita. Eu sinto que com a criação desse termo, também tem aqueles caras chatos que ficam falando assim, mas não é fantasia. Só porque eles estão ali beijando, não é fantasia. Aí tem aquela questão de alta fantasia, baixa fantasia. E eles já querem socar tudo na mesma coisa. Eu falei muito isso com a Elise, né, Elise? Quando a gente tá falando sobre as pautas. Eu falei assim, cara, eu queria muito falar sobre, tipo assim, como tudo que as mulheres gostam, sobre como tudo que é mais pro gênero feminino, acaba sofrendo preconceito. Total. Tipo, a romantasia é rebaixado por ABC. Só que ao mesmo tempo, não tem nada a ver com essa galera babaca, que na verdade é babaca com muitas outras coisas, não somente com isso, né? Tipo, a gente tava até falando com o Luan que romantasia, tipo, tem que sacrificar alguma coisa pra focar no romance. Infelizmente. Não tem como ter tudo, porque, tipo... Se você vai fazer um plot bem feito, ou desenvolver tudo certinho, você não vai se focar tanto no romance, porque não vai ter espaço pra isso. Sim. Vão ser as migalhas, ou né? Ou tanto assim, Ou vai ser aquele casal que, tipo... Mano, é que romantasia tem um fogo no rabo que é muito específico, entendeu? É muito específico. Sim. O casal, ele vai ser um grande centro da narrativa, porque... tudo é ali, é tudo ao redor. Inclusive, você já leu Quarta Asa? Eu ainda não li, eu tô com a prova antecipada, mas eu quero ler. Tem uma cena que eu falei pra Elise, que é tipo o suco da romantasia. É o exemplo perfeito do que é uma romantasia. Que, tipo assim, a protagonista... Pensa na história, ela tá treinando pra ser cavaleira de dragão, certo? E aí tem uma puta de uma escola militar e tal, não sei o que lá. E aí tem um cara que é, tipo, amigo dela de infância, né? Amiga de infância, né? Uhum. Tem, acho. E aí, tipo, ele é líder de um esquadrão e ele agora tá, tipo assim, ele tá comandando uma das partinhas lá da escola que ela tá treinando.
Beleza. Aí ela tá lá se arrumando, né, pra ir treinar, começar o dia dela de aula e tal. E ela começa a pensar no Den. Como é que é a nossa relação? Como será que vai ser? Porque ele é bonito, porque a gente sei o que lá, tal. Começa a fantasiar ali sobre ele. Ela se arruma e tal, e ela vai pra aula dela. Aí ela abre a porta do dormitório dela. Aí quem está na porta? O Den. Tipo assim, do nada ele brota no quarto dela. Aí eu falei, amiga, esse é o suco da romantasia, porque é uma escola militar treinando Cavaleiro de Dragão. O cara é ali um dos líderes, tá ligado? Tá no começo das aulas, e aí do nada o cara tá no quarto dela. Tipo assim. Quando ela estava pensando nele. Quando ela tava pensando nele. Tipo, tudo ao redor disso, sabe? Sim, eu acho que quebra um pouco. Quem tá mais acostumado a ler aquela fantasia que vai, sei lá, falar sobre jogos políticos e tal, tem algumas quebras, assim, de expectativa que tem. Eu li recentemente aquela Serpente, as Asas da Noite. Eu quero muito ler sei. Uhum. Mas você não curtiu tanto, né? Então, eu curti, mas eu fiquei esperando mais. Porque eu senti que ela se concentrou muito nos clichês da romantasia e perdeu, sabe? Que nem é como se fossem uns jogos vorazes, só que com vampiros. Então, a menina, ela é uma humana e ela foi adotada pelo rei dos vampiros. Só que agora ela vai ter que passar para uma competição para que ela se torne vampira também. Esse começo me lembra muito Príncipe Cruel. Esse negócio de ser adotada pelo rei do não sei o que lá. Que nem a Jude, né? Que foi pelo Marduk. É tipo isso. Então, e aí tem essa questão de que ela se vê muito... porque eu sou humana e eu não sou tão potente quanto os vampiros. E, enfim. Uma coisa meio Bella Swan. Como eu sofro! Sei. Só que nesse livro, eu entendi, ele tem muito mais... como eu posso dizer, violência, realmente. Ali é um lugar muito perigoso pra ela. E o pai dela criou ela com esse pensamento de que, olha, eu sou a única pessoa que você pode confiar. Porque todo mundo vai querer te matar. Só que eu senti que o livro, ao invés de falar sobre, sei lá, o mundo por trás... do pai dela, de todas as visões, é só nela ali. Tipo assim, você já abre o livro ela falando assim, meu Deus, quase que morri agora, quase tentaram me matar, tô nessa competição. E você fica tipo, como assim? Quem são esses vampiros? O que eles estão fazendo? E às vezes eles falam sobre, porque atacaram não sei aonde. E você fica tipo... O que isso tem de relevante na história? Porque isso não foi apresentado pra mim. Eu me pergunto muito isso sobre Quarta Asa, porque um dos plots de fundo é que teve uma revolução que foi... Uma rebelião, desculpa. Que foi, tipo... pararam, foi impedida. E aí eu fico muito perguntando, será que vai ter relevância na história? Eu já tô assim, cara, é bom que isso tenha relevância na história. Porque se não tiver, eu vou ficar muito puta. Porque se jogar aquilo aí e não falaram, eu vou ficar brava. Mas enfim... E sabe uma coisa de romantasia que é muito, também, tipo, um negócio muito diferente? É quando tem um plot, e aí tudo naquele plot tem a ver com romance. Sim. Por exemplo, tá ligado Trono de Vidro? Sim. Quando a Eileen, tipo, é sequestrada em um livro X e aí torturada. Horrores. Acho que é no sexto livro. Não vou falar mais detalhes, mas enfim, já dei bastante. Amiga. A gente lê o plot do nossa, meu Deus do céu, que sofrimento. E aquilo, tipo, nossa, ele indo salvar ela, é tudo aquela coisa, tal. Acontece a mesma coisa em Mistborn, do Brandon Sanderson. Aí, tipo, tá no meio da guerra, aí o Elend, né, que é o boy, né, do rolê. O boy, ele fala assim, cara, tem uma guerra pra lutar, assim, ela vai ter que se virar. Eu sinto muito. E aí ele continua. E aí ele pensa assim, se eu fosse atrás dela, ele ia me matar. Então, assim, ela que lute. Aí ela lá presa, sofrendo, ela tipo, cara, se ele vir aqui, eu vou matar ele. Eu vou ter que sair daqui sozinha, porque não vai ter jeito. E aí, tipo assim, é isso, sabe? É uma diferença muito crassa. Sim. Eu acho que a romantasia, ela vem bem nesse espaço, né? Porque eu acho que vai ser um romance com um plano de fundo que vai ter uma construção. É não a fantasia é o de objetivo, não é o objetivo. E assim, é questão de gosto mesmo, mas eu concordo muito com a Mira também, porque são propostas completamente diferentes, tem público pra ambas, tem vezes que você vai gostar do 2, tem gente que você vai gostar de 1, mas sim, tem muita gente que vai desmerecer a romantasia porque tem romance não é bom. E isso é uma coisa que a gente já acompanha há muito tempo, né? Tipo, o próprio livro de romance acaba sendo muito pisado, assim, principalmente pelo público masculino. Eu percebo muito isso, assim, você lê antigamente, né, que romantasia é novo o termo, mas você lê fantasia, você lê romance, então você não lê nada, seu gosto não é válido. Acontece e eu acho que todo gênero, de certa forma, abre mão de alguma coisa.
pra se Abre. focar naquilo. Sim. Da mesma forma, tipo assim, as fantasias que são mais épicas, muitas delas abrem mão do desenvolvimento pessoal dos personagens. Você vê eles de uma forma muito fria. Eu sinto que você falou de Mistborn. Eu amo Mistborn, mas depois que você lê a primeira vez, você fica, tipo, maravilhada. Você fica assim, meu Deus, isso aqui é muito bom, tal. Só que depois de um tempo, você vai e fica… Tá, o que eu não gosto de Mistborn são as consequências que existem em Mistborn. Gente, vocês mataram, sabe? Tipo, vocês estão fazendo uma rebelião. E eles estão só assim, ai, vamos viver aqui um dia, vamos… E não tem uma consequência real ali. Você vê o desdobramento daquilo. Pelo menos até o… É que não posso dar spoilers, né? Você leu o seu segundo? Eu li tudo. Você leu tudo? Ah, tá. Mas eu sei que depois tem o Mistborn, Segunda Era. Mas não vai trabalhar isso não tem nada a ver. Sim, mas, por exemplo, você fica… Tá, gente, e o mundo, assim? Tem que abrir mão de alguma coisa. Tem que abrir mão de alguma coisa. E eu acho que foi isso, sabe? Ele focou muito na questão dos poderes, nessa rebelião. Tipo, vamos fazer a rebelião, mas… O resto do mundo. E o resto do mundo, sabe? As consequências. Por outro lado, por exemplo, nas distopias. Elas falavam sobre as consequências das coisas, mas eu sentia que o mundo também não era muito bem feito em algumas distopias. Eu não li tantas assim, mas a gente tá falando. E eu me pergunto, tipo, às vezes não é do interesse das pessoas, sabe? Saber tanto assim. Tipo, a gente fala às vezes, eu quero uma fantasia muito bem desenvolvida. Será mesmo? Até que ponto que você quer que desenvolva? Tipo assim, quando começar a detalhar o negócio de comércios, você vai querer ler isso? Não, porque é um chato. Eu acho que a gente tem que aceitar muito a proposta que o livro tem pra gente. E quando a gente começa a entender o que ele quer nos entregar, fica muito mais fácil a gente ter uma boa experiência. Sim. E entender o que você gosta também. Eu gosto disso até certo ponto. Eu gosto disso dessa forma. Total. Quando eu vou falar de livros, eu sempre penso, gente, esse livro aqui, ele foi pra mim? Sabe? Esse livro me tocou de alguma maneira, eu gostei. Aí eu falo, gente, eu gostei, amei, maravilhoso. Só que eu tenho esse gosto. Não sei se a pessoa que vai ler também vai ter esse gosto. E eu tenho muito de, às vezes, ler o livro sem saber sinopse, sem ver o que o pessoal tá falando. Cara, eu não consigo fazer Eu vou na Eu caruda. amo fazer Gente, isso. como que vocês eu conseguem amo fazer isso? Eu gosto de ser surpreendida durante a história. E eu comecei a ficar meio brava. Não sei se você já percebeu isso também. Tem muito livro que dá spoiler na porcaria da sinopse. Dá. Não Então, é? foi um dos porquês eu parei de ler sinopse. Porque eu queria, tipo, só ler, sabe? Não sei o que tá acontecendo. Cara, Crescent City é um livro que se você ler sem ler a sinopse é muito bom. Por causa do que aconteceu no começo. Com a Danica. Sim, total. E eu não li a sinopse. Eu não sabia o que tá acontecendo. Simplesmente, um lançamento da Sarah, vamos ler. E foi isso. Mas me esse apaixonei. spoiler eu peguei na rede social mesmo. É? Não, todo eu mundo li na falava. sinopse. Então, tem muito da questão do hype, né? Às vezes você tá lendo um livro e ele não hypou tecnicamente aqui no Brasil. Por exemplo, esse da Serpente. Ele não tá hypado no Brasil. Mas ele tá chegando nas pessoas. As pessoas eu tô começando a ver uma movimentação, as pessoas estão assim. querendo ler. Mas ninguém sabe de nada. Se você for perguntar do que é esse livro, as pessoas não sabem nem que é de vampiro. E o nome eu acho que também, tipo, dá uma outra impressão, assim. Eu não sei, eu só Não sei dá a que impressão tem, de que é eu de só sei- vampiro. Eu só Como sei é que mesmo tem o nome? Serpente e as asas da noite, feitas de noite. Mas a serpente faz Olha sentido aí. pra história? Bug ao vivo. Existe serpente na história? É uma questão. Não, eu acho que porque o pai chama ela de serpente. Ah, por isso. Ok. Agora, as asas feitas da noite, eu também fiquei meio… Pode ter a ver com os vampiro. Eu pensei em Pode ser. morceguinho, sabe? Pode as ser, asas. pode ser. Porque pode eles ser. têm as asas e é descrito lá. Mas… Então é isso mesmo. Não, mas eu tô muito curiosa. Esse foi um que eu fiquei muito hypada. Eu vi muita gente falando bem, principalmente lá fora. Aqui realmente não tá tão… Então, eu acho que as pessoas que… E aí, depois eu sempre vou… Depois que eu termino de ler um livro, normalmente… E esse livro, ele não é muito comentado aqui no Brasil, né? Eu sempre uso várias redes sociais. Então, a gente tem o Goodreads, que eu gosto de ver o que tá sendo lançado, pra acompanhar o que vem pro Brasil. E aí, eu gosto sempre de ver as reviews. E muita gente falou sobre isso. Eu sinto que a autora pegou de outros livros algumas outras coisas Sim. e meio que jogou. E essa questão da romantasia é uma pauta que eu quero até falar. Fala.
sobre essa necessidade, que eu não acho que é necessidade, de querer fazer o que o outro fez porque você viu que o outro deu bom. E às vezes pra sua história não vai dar bom. Concordo. É que eu acho que a gente tá num momento também muito desse lance de trope, sabe? Tipo, o que Gente, vai eu detesto ter? trope. Eu odeio. Vocês Pra mim viram? isso prejudica Teve tanto, cara. um vídeo de uma menina que até viralizou, assim. Porque quando eu for ler um livro, eu quero saber exatamente o que vai ter lá pra saber se vale a pena ou não. Então, eu queria que na frente tivesse Gravity vs Sunshine, Enemies to Lovers. Então, uma coisa que eu sei que, por exemplo, a única editora que eu sei que faz isso é a seguinte, né? Que eles colocam atrás o que tem. Mas eu acho também fofinho, mas não é uma coisa não que... é uma coisa... Só que eu sei que, por exemplo, quem é influenciador na hora de divulgar, normalmente opta por falar, olha, gente, esse livro aqui vai... Porque é o que vai cativar as pessoas. Mas eu Mas gosto... também tá ficando muito preso a Mas isso. tá ficando só preso a isso. Eu acho que você, tipo, perde a originalidade das histórias. E, cara, tem livro que, tipo, não tem como você se encaixar nisso. Tipo, Cidade de Bronze mesmo. Não tem como falar. Tem romance no livro, né? Já li Cidade de Bronze. Perfeito. Não tem como descrever. Não Tipo tem. assim, Eu não sei. Não dá. Não sei. É que nem, por exemplo, é isso que faz ficar bom. a gente já falou sobre Vita Nostra. Eu sou apaixonada por Vita Nostra. Só que eu lembro que eu tentei fazer uma resenha de Vita Nostra e eu fiquei uma semana. Porque eu não conseguia colocar no papel o que era. Exato. De verdade, acho que as melhores experiências que eu tive, até Priola da Laranjeira, um livro que eu amo. Filhos de Sangue e Osso também. Adorei esse livro. Não tem como você juntar tudo em trope. E, tipo assim, são os melhores livros, sabe? Porque, cara, eles não seguem uma fórmula. Tipo, eu odeio esse negócio de fórmula. Não, até quando tem uma forma... Que nem, tem um que eu lembrei que não é tão hypado, eu queria que fosse muito mais hypado, que é A Dança da Floresta. Ele é um livro antigo. Nossa, antigo mesmo. Antigo demais. Eu sei que vendia no Submarino, acho que tinha box, alguma coisa assim. E aí ele foi republicado pela Wish, e aí chamou uma atenção da galera por conta da edição e tal, mas eu acho a história tão encantadora, porque ela vai remeter muito a conto de fadas, das 12 princesas bailarinas e tal. Então, tem as irmãs, e aí tem toda a questão também de, tipo, ter uma floresta amaldiçoada, de ter meio que um... Você vai entender que são vampiros também, só que não é construído da forma comercial, assim, que nem a gente conhece quando vão construir essas histórias. Sai muito da caixinha, ao mesmo tempo que é um clichê. Eu não sei explicar isso para as pessoas, mas você só consegue entender quando você lê. É difícil, porque pra você explicar em um livro... Acho que isso tem muito a ver com o nosso formato, porque a gente usa vídeo curto. Sim. Então, pra gente resumir, não tem como você resumir direito em um vídeo tão curto assim, sabe? Você... Não tem como. É tipo assim, como é que eu vou resumir Caminho dos Reis em um vídeo curto? Nossa, não... não tem como. Como é que eu vou resumir, tipo, A Quinta Estação em um vídeo curto? Só pra você explicar a premissa da história já dá 3 minutos, entendeu? Então a gente acaba tendo que ter esses recursos mais rápidos, mas aí perde... Uma coisa que você falou, eu amo livros que eles saem da fórmula. Eu gosto muito de fórmula, eu acho que é ok pro gênero que ela se propõe. Por exemplo, romantasia. Ela tem a questão do romance. O romance é muito mais importante do que a fantasia em si. Por exemplo, eu li Divinos Rivais. Gente, eu amei Divinos Rivais, mas ele deixa muito a desejar na questão da fantasia. Tipo, é uma guerra que tá rolando, né, entre os deuses. Só que você não sabe muito bem sobre esses deuses. Você não vê eles lutando, não é explicado, mas você sabe que tem uma guerra. As pessoas estão morrendo nessa guerra. É só o plano de fundo. Mas é só o plano de fundo. Eu achei muito interessante Divinos Rivais. Eu tava gostando muito até a metade. Da metade pro final eu já não gostei mais, porque eu acho que ele rushou muita coisa, assim. Ele começou a correr com muitos detalhes. É livro único? Não, é uma duologia. Vai sair o segundo volume agora, né? Sim. Mas, enfim, eu sei que tá um livro que tá super hypado, super amado, né? Sim, super. Eu gostei muito. Mas ele é um livro, por exemplo, que eu também não ia conseguir divulgar, falar sobre esse livro usando só trope. Porque, como a Elise falou, ele tem uma quebra no meio do livro. Então, você tá num lugar, você tá... Nossa, isso aqui tá acontecendo, de repente ele quebra e você é jogado pra outra coisa. É Guerra da Papoula. Igualzinho a Guerra da Papoula. Guerra da Papoula. Se você falar só a premissa do livro, parece que é um livro de YA qualquer. Porque é exatamente, ela tá treinando, não sei o que lá, pra ser... Aí tem uma guerra e, tipo, não tem nada a ver. É outra coisa. Ou que nem o que eu tô lendo agora, quer ver? Só pra te explicar, quando a gente tava aqui antes da gravação, eu tava contando sobre a minha leitura pra Bia. Ela começou a dar risada, porque eu falei, eu esperava que ia ter romance, mas não tem. É de uma freira. Do nada. Nossa,
uma coisa meio Fleabag, né? Exatamente. Uma freira que uma é possuída. Quê? Como você tava esperando romance nisso? Não sei. Minha cabeça, assim, ela foi comprometida de muita coisa que eu li. Mas é uma freira e aí ela vive num convento que, tipo, basicamente nesse universo, se você não trata o espírito pra ele fazer a passagem, que é feito por essas freiras, eles voltam pra assombrar as pessoas. E aí tem 5 ordens de espírito. Aí cada ordem os espíritos vão ficando mais perigosos. E aí tem um dia que o convento dela é atacado por um exército de, tipo, mortos-vivos, espíritos, enfim. E aí, pra ela conseguir proteger as pessoas lá, ela abre um espírito de 5ª ordem, que é o mais perigoso, que acaba possuindo ela, só que ela tem uma resistência porque ela já tinha sido possuída na infância. E aí ela fica meio que, tipo, convivendo o corpo e consciência dela com esse espírito. E eu pensei que eventualmente... Que premissa, né? Eu quero ler! Que premissa, né? Eu quero ler! Eu pensei que eventualmente eles iam desenvolver um romance. Só que não, eles só são parceiros tentando descobrir o que tá acontecendo. Ela imaginou que, cara, o cara do corpo dela... Ah, sei lá! Vai que... Mas enfim, tá sendo muito legal. Só que assim, como coloca isso em trope? Não dá. Fleabag. Cara, você quer ler um livro estilo Fleabag? Leia esse livro. Não, e é da hora porque... Da hora não, né? É engraçado e irônico, porque, tipo, eu vejo muita gente reclamando que os livros estão iguais. Mas, tipo... Eu acho que isso é um dos fatores, sabe? Isso, né? É um dos fatores. Porque, tipo, a gente tá muito acostumado, por causa do TikTok, dos Reels e tal, de sempre limitar o livro. Ah, é isso. É Enemies to Lovers, Grumpy Sunshine, blá, blá. Aí, tipo, parece que é tudo igual. E você vê também que as pessoas, elas não abrem a mente pra ler outras coisas. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer no TikTok era justamente trazer livros que ninguém falava no momento. Por exemplo, um que eu amo de paixão é Noivos do Inverno. Ah, eu não li ainda, tem uns 3 em casa. Gente, ele é perfeito, ele é maravilhoso. Você, leia Noivos do Inverno. É perfeito. Vamos fazer esse livro acontecer. Vamos fazer acontecer. Ele é muito bom. E não dá pra você... Sim, eu tentei resumir o resumo do resumo e não é nem metade do que são 4 livros, sabe? Não é nem a pontinha do iceberg do que é apresentado nos 4 livros. Só que eu sinto que, como o pessoal começou a gostar muito das mesmas coisas, as autoras falaram, cara, então se tá dando bom, vamos fazer igual. Aquele do Promessas Vazias. Gente, ele é idêntico a Príncipe Cruel e a Cotar. Como é a capa? Eu não lembro. Ai, a capa Qual não que é o vou nome em lembrar. inglês, você lembra? Não lembro. Mas qual a premissa, então? É um que a menina, tipo, ela vive no... É como se fosse a seleção, só que com féricos. Olha só, não E aí, conheço, não. ela vive, tipo, num mundo, né, que tem os féricos. Só que ela e a irmã dela estão devendo. E aí, a irmã dela é vendida por um rei do mal, dos féricos, alguma coisa assim. E aí, a menina, a protagonista, ela é muito boa em roubar e fazer coisas. E ela faz, tipo, um pacto com esse rei de que se ela for pra uma outra corte roubar um objeto muito importante da outra corte, ele vai soltar a irmã dela. Só que pra poder fazer isso, tá rolando, né, tipo um baile pro casamento desse futuro príncipe, Meu Deus, alguma que coisa farofa. assim. E aí ela, tipo, vai pra ver se ela consegue casar com ele pra conseguir roubar esse objeto. E é muito farofa. Só que, gente, o final é igualzinho a Cotar, juro. Eu li aquilo, eu falei, por quê? Eu fico me perguntando, será que as pessoas, tipo, alguns leitores querem conhecer histórias novas ou só querem emular aquele mesmo sentimento que tiveram lendo um livro que eles gostaram? Sim. Ficar sim. revivendo aquilo. Por exemplo, eu vejo muito livro que tá saindo que é super parecido com De Sangue e Cinzas. É lógico, é um E eu novo não gostei hype, de né? Sangue e Cinzas. Eu também não. Mas isso vai ficar para outro vídeo. Porque a gente já está estourando o tempo. Mas é por isso que a gente vai ter que trazer a Mira de volta aqui. Exatamente. Então comentem aí o que vocês acham sobre romantasia, se vocês leem esse gênero, se vocês... Tem algum livro daqui que a gente falou que vocês também querem ler. Não deixem de acompanhar a Mira nas redes sociais. E é isso, gente. Muito obrigada por ter vindo, Mira. Foi amei ótimo ter conversar. você. Gente, eu falo demais. Eu gosto de falar de tudo, gente. De Foi tudo. incrível. Muito bem, speak now. Hable agora mesmo. Muito obrigada por terem assistido, pessoal. Um beijo. Até mais. Beijo. Tchau, tchau.